Voltamos com o programa Direito na TV, hoje com a presença do professor Cláudio Borges. Professor, comentávamos acerca da dúvida do telespectador, questionando acerca das obrigações do locador, do proprietário, da imobiliária, enfim, quanto ao estado do imóvel que é entregue para uso. Quer dizer, o imóvel tem que ser entregue em boas condições, o locatário é que tem que cuidar disso, se ele fizer alguma mudança, alguma reforma, quem é que arca com isso, professor? Bem, não só no contrato de locação, como em qualquer contrato, tem que haver o cumprimento perfeito do contrato. Se eu vendo um carro, eu tenho que entregar um carro bom, em bom estado. A regra é essa. Acontece que nos contratos de locação, na grande maioria das vezes, para não dizer na totalidade delas, o contrato é imposto pelo locador, o contrato é imposto pela imobiliária. É o que se chama de contrato de adesão. Vem e assina e não discute. Perfeito. Então, o cuidado que o inquilino tem que tomar nessa situação é, no mínimo, exigir uma vistoria. Porque existe... se esse problema se agravar e se tornar a ponto de se tornar uma discussão judicial, os advogados vão precisar de provas. E o advogado do inquilino vai ter que provar que ele alugou um imóvel bom. E não um imóvel com goteira, não um imóvel com infiltração. Então a vistoria é fundamental para poder se discutir isso. Perfeito. Ainda falando sobre o assunto, professor, o senhor me falou nas reformas que o inquilino vem a fazer. Isso, a regra, que se chamam benfeitorias em termos legais. Mas essas melhorias no imóvel, pintura, construir uma churrasqueira, aumentar a garagem, trocar a telha, essas melhorias chamadas no mundo jurídico de benfeitorias, essas melhorias, elas são, por lei, indenizáveis, ou seja, o inquilino tem direito a cobrar do locador por essas benfeitorias realizadas ao término do contrato. Mas a lei, ela permite que no contrato se diga o contrário. Então, se no contrato estiver dito que as melhorias feitas pelo inquilino ficarão incorporadas no imóvel sem direito à indenização, o inquilino fará as benfeitorias, tirará o dinheiro do bolso e não receberá isso ao fim do contrato. E é esse o entendimento mesmo? Hoje saiu recentemente, professor, diria 6 meses atrás, saiu uma súmula, ou seja, saiu uma decisão de forma pacífica do Superior Tribunal de Justiça Brasília, dizendo: esta cláusula que isenta o proprietário de ressarcir o dinheiro que o inquilino gastou nas melhorias, ela é válida e, portanto, o inquilino não tem direito à indenização. Importante informação. Professor, entre essas alterações introduzidas pela lei de dezembro de 2009, que alterou a lei de locações, quais delas o senhor destacaria e em que sentido elas vieram? Quer dizer, é uma busca de um aceleramento, de uma celeridade maior do processo? Sim, professor. Um dos aspectos foi a garantia, o fiador, que eles tornaram mais flexível, até porque há hoje ainda uma discussão em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, se o fiador responde ou não responde depois que o contrato, que acaba o prazo. A modificação veio para dizer, responde sim até a entrega das chaves. Perfeito. Que havia essa discussão lá, mas também para acelerar o ritmo da ação de despejo. Criando inclusive 4 novas modalidades de despejo liminar. Despejo liminar é o proprietário ingressar com a ação, o proprietário entra com a ação na justiça e o juiz, antes de ouvir o inquilino, o juiz já dá uma liminar dizendo: desocupe o imóvel em 30 dias. Desocupa para discutir. Perfeito. 4 novas modalidades. Então, me parece, professor, que a lei veio para esclarecer algumas dúvidas que a jurisprudência vinha tendo e também em favor, me parece, da celeridade processual, e isso reflete para o locador. É isso, professor? Eu acho que isso reflete para o mercado, professor. No mercado. Porque a partir do momento em que torna mais fácil para o locador retomar o imóvel, ele vai se dispor a investir mais nesse segmento e vai ter mais imóvel no mercado. Tendo mais imóvel no mercado, o preço dos aluguéis tende a cair. Eu acho que é bom para todos. Ok. Obrigado, professor.
Agradecemos a presença do professor e advogado Dr. Cláudio Scarpetta Borges, que nos brindou com uma verdadeira aula de contrato de locação e que nos esclareceu uma série de dúvidas que com certeza estão na mente de todos os brasileiros e da comunidade em geral. O meu muito obrigado, professor, e volte sempre. Terminamos aqui o nosso programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço e muito obrigado pela sua audiência. Até logo.